TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima. E o meu é Helena Santos. E esse é o Nasceu Para Cuidar. aqui na TVC, canal 16, e com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. No programa de hoje, nós vamos falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um assunto recorrente, é um assunto que várias escolas diagnosticam, né? Falam para os pais buscar psicólogos e tanto nossa psicóloga quanto a nossa nutricionista vão abordar esse tema. Além disso, nossa pediatra Marcela Baião vai falar sobre os saltos de desenvolvimento, aqueles booms de crescimento que nós chamamos também. O Arthur vira e mexe dá um boom e o desenvolvimento dele na fisioterapia é diferente. E a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso. Ficaram ansiosos? Tem muita coisa boa aqui no programa e vocês não podem perder. E sem mais enrolação, nós vamos para o bloco da nossa psicóloga Elisa Leal. Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante complexo, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou explicar o que é isso. É um transtorno que faz com que a criança fique desatenta ou muito agitada, ou as duas coisas, né? Ela já viu crianças que você fala assim, tá sempre no mundo da lua, não presta atenção em nada que eu falo, né? Tá sempre viajando essa criança. Ela pode ter transtorno de déficit de atenção. E a criança que não para um minuto, que está sempre correndo, que você vai numa farmácia, ela está para cima e para baixo, que ela não sossega na sala de aula. Esse tipo de criança, esse tipo de comportamento, pode nos levar a acreditar que ela tem um transtorno chamado de hiperatividade, né? Que são as ditas crianças mal educadas, que os pais não dão educação. E quando a gente vê, tem que saber diferenciar, porque tem crianças, sim, que os pais não dão limite nenhum, que os pais não educam, que os pais não chamam atenção, que deixam mesmo correr para lá e para cá. Mas tem crianças que não têm controle. Porque a criança que tem hiperatividade, ela é muito impulsiva. Ela fala, ela interrompe, ela não tem sossego. Sabe aquela criança que diz que parece que tem bicho carpinteiro? Aliás, bicho carpinteiro é uma corruptela. Resumiram essa palavra, porque na verdade é bicho no corpo inteiro, porque não existe bicho chamado carpinteiro, né? Isso é só um parênteses para a gente saber o que é. Então, aquela criança que tem bicho carpinteiro, que não para, que não sossega, que está sempre correndo. Por volta assim, de 8% das crianças têm esse tipo de transtorno. E a gente percebe a hiperatividade muito rápido, porque é aquela criança que incomoda. Ela incomoda a sala de aula, os alunos, os amigos, a família. Ela incomoda todo mundo, os pais são sempre chamados para o colégio, né? Porque ela não tem sossego. E a criança que tem déficit de atenção, essa é mais invisível. Ela, na hora das notas baixas, é que os pais se dão conta, que o colégio chama, que começa a haver um foco maior em cima dela, porque ela é quietinha, ela só viaja, né? E dentro de casa, você dá ordem, ela não cumpre, né? Você pede as coisas, ela não faz, ela não consegue reter a leitura, ela tá prestando atenção, mas daqui a pouquinho ela já começa a pensar em outra coisa, já foi lá para outro mundo, na sala de aula, ela está prestando atenção na professora, aí passa uma mosquinha, aí ela já está lá viajando atrás da mosquinha, ou então ela começa a reparar o sapato da professora, ela entra em outro mundo sempre. Ela tem uma dificuldade imensa, isso não é culpa dela, tá? Esse transtorno é um transtorno neuro da cabeça, biológico, genético. A criança nasce com ele. Tem pouquíssimos casos em que a causa dele é por
mães que usam drogas, álcool, crianças prematuras, assim, nasceram muito cedo, pode algum problema no parto, na hora do parto, né? Uma falta de oxigenação, então, do bebê, né? Então, isso pode acontecer de causar esse transtorno. Mas, assim, 90% dos casos é neurobiológico, então você já nasce com aquilo. Então, não é porque o pai e a mãe não educam. O pai e a mãe chamam atenção, ameaça tirar o presente, não ganhar, não sei o quê, fazer, não adianta. A criança continua correndo ou continua desatenta, é um desespero. O que fazer? Quando você tem dúvidas de que seu filho possa possuir, né, esse transtorno, é importantíssimo você procurar um neuropediatra ou pediatra, que também pode ajudar a diagnosticar e a indicar para o né, para o neurologista, para o neuropediatra, e psicólogos também, psiquiatras, profissionais de saúde mental, podem dar esse diagnóstico para você e direcionar o seu filho. Então, se você vê que seu filho se remexe na cadeira, fica batucando, não para com a mão, não para com o pé, ou perde objetos, está sempre distraído, isso gera um sofrimento nele. Tem sempre uma saída. Procure esses profissionais que eu te falei, para você trazer ao seu filho uma vida mais saudável e mais feliz. Tá bem? Um beijo e até o próximo programa. Até lá, tchau! E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa psicóloga Elisa Leal falando sobre TDAH? É muito importante saber identificar as características de uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também entender um pouco melhor a situação, levar num pediatra para ele ter um diagnóstico mais amplo sobre o quadro da criança, antes de ser encaminhado ao psicólogo, e fazer realmente o acompanhamento com psicólogo, com nutricionista e todos os profissionais adequados para esse tratamento. Achar que a gente sozinho trata em casa não é a solução. E às vezes ter um profissional de qualidade acompanhando seu filho faz toda a diferença. Qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de necessidade que seus filhos tenham, é sempre importante ter o acompanhamento de um médico e muitas das vezes até mesmo você, mãe, fazer um acompanhamento também com outro profissional, para que a gente possa entender os nossos sentimentos como mãe e também os sentimentos do nosso filho, né? Termos paciência, aceitarmos às vezes o olhar torto, que não é só porque a criança fisicamente, né, esteticamente, não demonstre ter alguma necessidade especial, que ela não sofra com olhares tortos, né? Eu sei que eu conheço algumas mães que têm crianças com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Eu sei o quanto que é difícil, às vezes, no desenvolvimento escolar, na compreensão dos profissionais que cuidam dos seus filhos. Então, também procurar, né, buscar uma instituição de ensino que entenda melhor a necessidade do seu filho, a situação que seu filho se encontra, faz toda a diferença. Não só para o desenvolvimento dele, mas com todas as crianças que convivem. Porque a partir do momento que um professor, uma pessoa que tem autoridade dentro do ambiente escolar, dentro do meio que a criança se insere, não aceita bem a criança, todo o meio, todas as crianças que estão ao redor também acabam não acompanhando, não entendendo a condição do seu filho e acabando excluindo, criando mais uma complicação, trazendo um pouco de insegurança até mesmo para o seu filho. Então, busque instituições que tratem bem, que entendam bem a condição do seu filho, busquem profissionais para se aconselhar, tá bom? E compartilhem com a gente nas redes sociais quais são as instituições que seus filhos acompanham, se eles já têm, né, diagnosticado transtorno de déficit de atenção, se tem sido legal, se não tem. A gente está aberto para trocar esse papo aqui nas nossas mídias sociais. E agora, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui.
do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anreade Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. De volta com o Nasceu Bora Cuidar. E antes de chamarmos o bloco da nossa nutricionista Juliana Pascoal, eu quero deixar uma dica para vocês. Para você, mamãe, que quer cuidar de si mesma, realçar a sua beleza, fazer aquela hidratação, aquela colorimetria, o Estúdio Silvânia Garcia está aí para cuidar do seu bem-estar. No Estúdio Silvânia Garcia sempre tem várias inspirações para você mudar seu look, aumentar sua autoestima, mudar aquela cor do cabelo, dar uma hidratada, dar uma cuidada nas suas unhas, sobrancelhas e muito mais. O Estúdio Silvânia Garcia fica na rua Nilo Peçanha, pertinho da Empada Brasil, das lojas americanas, nos fundos do Teatro Municipal. É só você ir na sala 201, se eu não me engano, e falar com a Silvânia, agenda uma avaliação, uma visita no estúdio, que eu tenho certeza que vocês serão muito bem tratadas. O telefone está aparecendo aqui embaixo na tela. Entre em contato e agende logo seu tratamento, sua hidratação, sua mudança de visual no Estúdio Silvânia Garcia. Além disso, para você que gosta daquele olhar delineado e acordar sempre com aquele ar de diva, a Mariane Belo, da Mari Bileste, é a escolha ideal. Ela faz aplicação fio a fio e também volume russo em vocês. E assim vocês acordam todos os dias lindas, com aquele cílio marcado, com aquele olhar incrível. E essa semana é semana de retoque lá. Eu vou postar nas mídias sociais a transformação no meu olhar para vocês, tá bom? E agora nós vamos para o bloco da nossa nutricionista, Juliana Pascoal. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o déficit de atenção e a alimentação. Como que isso funciona? Tem alguma relação? Sim, sempre tem relação à alimentação também. É lógico que é importante frisar que se seu filho está tendo dificuldades de aprendizado na escola, está com dificuldade de concentração, de atenção, procure um médico, consulte o pediatra dele, converse sobre isso, porque às vezes é um momento do pediatra fazer uma avaliação maior, uma avaliação mais global da situação. Mas a alimentação também está relacionada a isso, e eu vou tentar explicar um pouquinho sobre esses alimentos que podem tirar o déficit de atenção, né? Tirar a atenção do seu filho. Em relação à alimentação, as mães às vezes na correria, na praticidade, acabam oferecendo muitos alimentos industrializados e muitos alimentos que contêm açúcar e cafeína. Então, seriam os refrigerantes, balas, doces, cafés, biscoitos. Isso tudo, a longo prazo, pode prejudicar no déficit de atenção do seu filho. Então, deixa a criança um pouco mais agitada, ela vai receber menos nutrientes do que se ela estivesse comendo uma fruta, até mesmo um sanduíche. Então, procure repensar a alimentação do seu filho. Como que você está fazendo isso?
Como que está em relação aos lanches dele? O que ele leva para a escola de lanche? É um lanche saudável ou é um pacote de biscoito? Isso tudo pode prejudicar, pode dar mais cansaço na criança. A criança pode ficar mais hiperativa também por conta da quantidade de açúcar, muitas vezes da cafeína. As mães às vezes não oferecem café ao filho, mas oferecem Coca-Cola, oferecem algum outro refrigerante que possa ter cafeína, né? O próprio Guaraná tem cafeína. Então, prestar bastante atenção em relação a isso. O que seu filho está utilizando como alimentação? Isso está gerando uma hiperatividade nele? Você percebe que seu filho fica mais agitado? Ele come muita bala, muito chocolate? Então, isso tudo pode dar um déficit de atenção e a criança ficar prejudicada na escola em relação ao aprendizado, tá? Alguns alimentos também que contêm muito açúcar, além do déficit de atenção, também podem prejudicar futuramente na questão de obesidade, na questão da glicose, né? A criança pode ficar diabética ou então, num futuro, virar um adulto com dificuldade para perder peso ou mesmo diabético. Então, preste bastante atenção na alimentação do seu filho. Quanto menor for a criança, mais saudável a gente tem que manter essa alimentação para que ela lá no futuro não venha a ter nenhum problema em relação à saúde dela. Então, principalmente em relação ao déficit de atenção, procure enviar lanches para a escola que sejam mais saudáveis. Aproveite agora esse momento que a gente vai entrar de férias, as crianças vão ficar em casa para você refazer essa alimentação, né? Muitas mães aproveitam esse momento para organizar a alimentação, como eu falei no outro programa. Então, tente colocar uma alimentação mais saudável em casa para quando retornar às aulas ele já ficar com esse hábito. A gente vai ter aí pelo menos 15, 20 dias de férias. Tente colocar um hábito mais saudável e enviar alimentos mais saudáveis para a escola. Não só o lanche da escola, mas uma outra coisa que a gente tem que se preocupar, para quem estuda de manhã, é o café da manhã. Como que está o café da manhã do seu filho? Seu filho vai para a escola, ele toma café da manhã? Algumas mães relatam que os filhos vão para a escola sem comer nada. Acorda tarde, acorda cansado, fica enjoado e fica sem o hábito de tomar café da manhã. Às vezes toma um leite com achocolatado e só. Isso pode prejudicar e muito no déficit de atenção também. A falta de alimento também pode prejudicar na hora do aprendizado. Então, para quem estuda de manhã, ficar atento no que você coloca no café da manhã. Tente fazer um café da manhã um pouco mais completo. Se seu filho gosta de tomar leite, pode servir o leite, mas sirva também junto um pão, uma tapioca, um ovo mexido. Veja como que é a alimentação do seu filho de manhã. Faça uma coisa um pouco mais completa, de preferência com uma fruta também, para que ele chegue na escola já com a alimentação fazendo o seu papel, né, nutrindo, e o cérebro conseguir funcionar adequadamente, tá? E assim ele vai aprender melhor. Para quem estuda à tarde, aí fica importante também observar o almoço. Como que é o almoço do seu filho? Ele almoça antes de ir para a escola? Ele almoça na escola? Como que é o almoço servido na escola? É um cardápio que engloba de tudo? Tem legumes, verduras, arroz, feijão, carne, né, uma proteína. Como que é esse almoço? Então, tentar fazer ele o mais completo possível. Se for em casa, né, se organizar para fazer. E se for na escola, conversar com a escola, ver como que está sendo servido, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês nesse programa, tirar essas dúvidas. E quem quiser deixar alguma pergunta, pode enviar pelo Instagram, pode mandar para a gente, que eu tenho o maior prazer em responder, tá bom? Até o próximo programa. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal, falando sobre a parte alimentar do TDAH? Aqueles alimentos que acabam estimulando ainda mais a hiperatividade, principalmente do seu filho. Por exemplo, o café, açúcar, né, a cafeína, que são nutrientes, são composições dos alimentos que acabam deixando a criança mais acelerada. É sempre bom nós tomarmos cuidado com a nossa alimentação. E é muito legal que a nossa nutricionista está sempre trazendo coisas novas, dicas, informações para que a gente se atente a algumas questões. Muitas mães, às vezes, entendem, tá bom, meu filho tem hiperatividade, mas não pensam que a alimentação do filho delas
pode também interferir num quadro, numa crise, por causa do excesso do consumo de alguns nutrientes. Então, as dicas da nossa nutricionista fazem toda a diferença para que a gente reduza um pouco esses quadros de crise ou então a incidência também dessa hiperatividade, desse excesso de energia, né? Agora, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. De volta com Nasceu Bora Cuidar. E antes de chamarmos o bloco da nossa pediatra, Marcela Baião, eu quero informar a vocês. Essa semana tem sorteio dessa malinha aí, ó. Mostra, Helena, a malinha da Fisk. Tu gostou, filha? Gostei! E o que tem de legal na malinha? Tem o Fub, tem É o vários... Buddy. Buddy. É o Buddy. Ela é bem colorida, né? É. E cabe um monte de papel aqui dentro? Daqui cabe. Cabe papel, pastas, livros, tudo que os filhos de vocês precisam para aquele momento de brincadeira, para aquele momento de descontração e até mesmo para o momento de ir para um curso de inglês, de ir para a escola. E falando em curso de inglês, além do sorteio da bolsinha da Fisk, que vocês sabem que para concorrer é muito fácil, é só mandar um WhatsApp para 988571587 e informar seu nome, telefone e bairro para concorrer a essa linda pastinha. Vocês também podem estar entrando em contato com a Fisk Petrópolis, que no momento da inscrição dos seus filhos num curso de inglês, eles já ganham uma squeeze, aquela garrafinha linda do Buddy que nós já fizemos alguns sorteios aqui no programa. Então corre lá e não se esqueçam de falar que vocês viram o anúncio, viram o comercial aqui no Nasceu Bora Cuidar, que vocês ganham brindes e ótimas condições. E aproveitem que está na época de retorno de aulas, eles estão abrindo várias turmas de todas as faixas etárias dentro do curso, tá bom? Agora nós vamos para o bloco da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem? A gente tem ouvido falar muito, principalmente na internet, sobre os chamados saltos do desenvolvimento. Vocês sabem o que é isso? Apesar de não ser uma teoria comprovada cientificamente, alguns neuropediatras dizem que eles não existem, a gente tem visto muitas mamães comentarem que os seus bebês começam a ficar no mesmo período, na mesma idade, na mesma época mais ou menos do bebê, eles começam a ficar agitados, com o sono pior, acordam mais vezes de madrugada.
inapetentes, eles começam a recusar um pouquinho o peito, às vezes se a criança já está comendo, começa a recusar a comida, e aí a justificativa é que isso seria um salto do desenvolvimento, né? E eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso, porque é uma coisa que aflige muito as mamães. Vamos falar sobre isso? Existem vários aplicativos, sites, livros que dão uma auxiliada aí para você saber mais ou menos a época que o seu bebê vai passar pelo salto. Mas eu não acho isso muito interessante. Eu acho que isso deixa a gente mais ansioso e isso passa para o bebê. A gente fica ansioso esperando ali aquele momento que o bebê vai ficar mais agitado, vai ficar mais ansioso, vai ficar com o sono pior e aí a mãe acaba ficando mais ansiosa. E como a gente sabe que os nossos bebês são esponjinhas, eles pegam tudo isso que está em volta deles, dentro de casa, com a família, essa ansiedade, e eu acho que piora, né? Se esses saltos existem, a gente observa o nosso bebê e vê quando que ele está mais agitado, e aí logo depois ele, de repente, aprende uma habilidade nova. Basicamente é isso, né, a definição dos saltos de desenvolvimento. Mas eu acho que não vale a pena a gente botar um aplicativo no celular que fica apitando, dizendo pra gente que o salto do nosso bebê vai começar. Isso deixa a gente mais ansioso e no final das contas não vai fazer muita diferença, porque se esse bebê tiver que ficar mais agitado mesmo naquele período, ele vai ficar e não é você sabendo ou não que isso vai ser menos pior. Então vamos evitar essa ansiedade em relação a isso. O desenvolvimento do bebê, não é constante, né? O bebê ele não está o tempo inteiro num desenvolvimento absurdo. Apesar do cérebro dele estar o tempo todo aprendendo muitas coisas novas, habilidades, palavras, sensações, o bebê começa a se sustentar, né, da cabecinha para baixo. Então, de repente, ele começa a sustentar a cabecinha, depois ele já consegue sustentar o tronco e se sentar com apoio, depois sem apoio. Então, isso deixa o bebê um pouquinho mais agitado mesmo, né? É muita coisa nova, é muita novidade e ele quer praticar muito o que ele acabou de aprender. Então, se ele acabou de aprender a balbuciar, ele vai ficar ba, 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 ba várias vezes, isso inclusive de noite, de madrugada. E isso que incomoda tanto os pais, né? O bebê às vezes fica muito diferente, ele fica muito agitado, ele não consegue dormir, ele não consegue mamar e isso aflige. A boa notícia é que logo depois dessa confusão aí do salto do desenvolvimento, seu bebê vai apresentar uma habilidade nova, ele vai estar com o desenvolvimento dele cada vez mais legal da gente assistir, cada vez coisa mais diferente, uma coisa nova. Então a boa notícia é essa, que apesar dos pesares, apesar de serem dias difíceis, o bebê é agitado, um bebê mais difícil do que o normal, um bebê diferente, logo depois ele vai apresentar uma novidade, uma coisa legal e é muito bacana da gente assistir. Apesar de não ser comprovado cientificamente, a gente tem aí várias mamães para comprovar pra gente que os seus bebês passaram por esses chamados saltos do desenvolvimento. A gente encontra na internet muito material sobre isso, em vários sites, por vários pediatras e por mães também. Então eu acho que se você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, você pode conversar com o seu pediatra e você pode procurar material na internet, artigos, enfim, para você saber um pouco mais sobre isso. Para você saber mais ou menos a idade que o seu bebê vai passar e para você saber como fazer também para lidar. Conversa com o seu pediatra, vê o que ele pensa sobre isso. Eu acho que é muito importante vocês conversarem e tirarem todas as dúvidas para que essa transição, né, do primeiro ano do bebê seja o mais fácil possível. A relação boa com o pediatra é a melhor coisa que a gente pode fazer para poder ter esse primeiro ano de vida mais tranquilo. Então é isso, pessoal. Quero saber aí se o seu bebê está passando por algum salto do desenvolvimento, se vocês passaram por isso aí em casa, me conta lá nas redes sociais que a gente vai adorar saber e compartilhar um pouquinho mais sobre isso. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião falando sobre os saltos de desenvolvimento? Tem alguns profissionais que não acreditam muito nisso. A gente pensa também que as crianças, cada uma tem seu tempo e a gente também tem que respeitar isso. É claro, não é querer comparar. Mas normalmente tem alguns marcos que as crianças costumam bater. E eu, principalmente na época da Helena, quando fui mãe de primeira viagem, né?
Eu comprei vários livros para poder entender os marcos de desenvolvimento, o que a criança tinha que fazer em cada fase, entender melhor para não ser pega de surpresa, né? Afinal, eu não sabia de nada, nunca tinha cuidado de nenhum bebezinho assim tão pequenininho. E é uma vida que está em jogo, é uma vida que está nas nossas mãos, né? Então, eu acompanhava esse desenvolvimento e os saltos de desenvolvimento, normalmente tu acaba vendo que mais ou menos em determinada idade a criança começa a rolar, começa a levantar a cabecinha, começa a ficar de bruços, ficar de barriga para baixo, fazer apoio do antebraço. E isso daí são alguns marcos que até ajudam a gente a acompanhar se nossos filhos estão se desenvolvendo bem ou se precisam de um acompanhamento de algum profissional, às vezes uma fisioterapia para ajudar a bater aqueles marcos, por causa de alguma complicação que possa ter tido, vocês não sabem. É sempre muito legal a gente ficar de olho com o desenvolvimento dos nossos pequenos. E agora, nós vamos falar de momentos inesquecíveis, de registrar os marcos dos nossos filhos, né? Como nós estávamos falando, nossos filhos têm vários marcos e às vezes é muito legal vocês fazerem um acompanhamento com um profissional que faça esse processo, né? Acompanhe esse processo junto com vocês, registrando através de fotos as gracinhas e os marcos dos nossos pequenos. A Castro é uma ótima profissional para esse momento. Com um olhar intuitivo e com muito carinho, registra momentos que vão muito além do que os olhos podem ver. As curvas mais lindas do corpo da mulher, a gestação, a ansiedade e a alegria de toda a família aguardando a chegada de um novo membro tão esperado, seu primeiro ano de vida e todos os marcos de seu desenvolvimento. A celebração de um grande amor e aquela festa tão esperada. Ensaios temáticos com cliques registrando as gracinhas dos seus pequenos. Mais informações pelo telefone 24 99318 6139. E agora nós vamos falar daquele friozinho na serra. E é sempre bom você estar se sentindo bem e quentinha, né? Muitas das vezes nesse friozinho a gente não sabe como se vestir, como se manter aquecida e se sentindo bem. Na Loja Autêntica você encontra várias opções para esse friozinho da serra. E o melhor, com baixo preço e com peças de excelente gosto. Esse look dessa semana é da Loja Autêntica. Obrigada mais uma vez pela parceria. Tô amando cada peça que vocês têm escolhido para que eu me produza para o programa. E vocês, daí de casa, corram lá. Eu tenho certeza que vocês não vão conseguir sair da loja sem levar pelo menos uma peça, tá bom? O endereço está aparecendo aqui embaixo para vocês. É facinho, é ali na Rua do Imperador, no antigo Smash. Fácil de se localizar. Tá bom? E agora, eu tenho um recado para vocês. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira às 19h30, com reprise quarta às 15h30, sábado às 19 horas e domingo às 10h30 da manhã. Então tem vários horários aí na nossa grade da TV para que vocês consigam acompanhar tudo o que acontece por aqui. Lembrando que vocês também podem acompanhar pelo site www.tvc16.com e também pelo YouTube. Tá aparecendo aqui o link do meu canal no YouTube, Jéssica Lima Oficial com K. E lá, toda semana seguinte do programa ir ao ar, ele vai lá pro canal do YouTube, então vocês conseguem acompanhar tudo o que aconteceu aqui, dar pausa, voltar, rever todas as dicas dos profissionais que já passaram ao longo dos programas. Além disso, terá conteúdos exclusivos para vocês. Então acompanhem lá o canal do YouTube, sigam a gente pelas redes sociais, que vocês acompanham nossos bastidores, temas, ficam por dentro de tudo o que acontece por aqui, inclusive sorteios, tá bom? Beijinhos e até o próximo programa. TVC 16. Aqui você se vê.